Ao longo do tempo em que eu estive imersa no universo das criptomoedas, os movimentos de valorização e desvalorização, algumas vezes de grande amplitude em um curto espaço de tempo, sempre chamaram a atenção. A partir do momento que você compra seu primeiro Bitcoin, uma porta é aberta e você entra em um ambiente no qual a volatilidade está sempre presente. Se de um lado as grandes valorizações que diferentes criptomoedas obtiveram ao longo dos anos deixam muitas pessoas animadas e interessadas, por outro lado, inevitavelmente, levanta-se a discussão sobre bolhas e sobre a real validade dessas valorizações. Pelo que sempre ouvi de quem ainda não havia dado o primeiro passo para comprar criptomoedas, a preocupação quase sempre estava ligada ao desconforto com essa incerteza sobre o preço no futuro. Mas por que valorizou tanto? Ainda dá tempo de comprar? Isso é realmente seguro? Não é uma bolha? Certamente faz sentido trazer essas perguntas à tona. Porém, acredito que essa não deva ser a barreira que impede novos investidores de ingressar no universo das criptomoedas. Este áudio foi pensado exatamente para discutir esse ponto e reforçar nossa visão sobre o mercado. Antes de pensarmos em volatilidade, riscos e incerteza sobre o futuro, é essencial lembrarmos de um ponto. Estamos no meio de um processo de inovação. Isso significa que, diferente de um mercado tradicional que já existe há décadas e vive uma fase de maturidade, como o de títulos públicos ou de ações, o mercado de ativos digitais está no meio de um processo de desenvolvimento, que certamente não é nem será linear. Contudo, nossa mente está acostumada a pensar de forma linear e incremental. Sendo assim, não é óbvio enxergar de cara o potencial da inovação ou aonde exatamente ela chegará. Na verdade, os inovadores, aquelas pessoas que desenvolvem soluções disruptivas, nunca têm clareza sobre o futuro. Afinal, se tivessem, não criariam inovações, mas apenas novidades. Pense em grandes invenções que mudaram completamente a forma de nos relacionarmos com um determinado ambiente ou rotina. Antes de elas surgirem, estava claro que aquilo poderia ser usado da maneira como proposto? Obviamente, não. Um bom exemplo disso é o iPhone. Sua primeira versão foi lançada em 2007 com uma proposta clara: unir as funcionalidades do iPod às de um telefone móvel que permitisse a comunicação com a internet. Tudo isso com uma tela sensível ao toque. Já existiam outros celulares que buscavam implementar uma ou mais dessas funções, porém, nenhum deles conseguiu o mesmo sucesso que o iPhone. O grande trunfo da Apple foi unir recursos que estavam espalhados em dispositivos diferentes e combiná-los em um telefone celular. Entretanto, por mais que Steve Jobs e a equipe da Apple estivessem convictos de que o iPhone revolucionaria o mercado de telefonia móvel, houve opositores que defendiam que ele seria um fracasso. O principal deles talvez tenha sido o então CEO da Microsoft, Steve Ballmer. Quando questionado sobre o que achava do iPhone, ele riu e disse que, além de caro, o celular sequer possuía um teclado físico, o que era ruim para quem desejasse enviar e-mails. Ou seja, remover o teclado físico, que era o padrão dos dispositivos móveis até então, parecia um absurdo para Ballmer. De fato, mudar o status quo não é uma tarefa simples. Na maioria dos casos, há grande oposição, simplesmente pelo fato de a mudança não ser óbvia ou linear. Novos produtos ou serviços disruptivos quebram barreiras que existem para então avançar para uma nova proposta de solução. Da mesma maneira que o iPhone teve opositores no início, as criptomoedas sempre encontraram quem desacreditasse de seu sucesso. Do ponto de vista do sistema financeiro, as criptomoedas surgiram para revolucionar as estruturas tradicionais e trazer mudanças que até então não haviam sido realizadas, como a geração de valor, o aumento da segurança nas transações e a redução de fraudes com dinheiro fiduciário. Obviamente, dado que os projetos que existem nesse mercado são jovens, há inúmeras incertezas sobre o futuro de cada um deles. Porém, para o investidor não é a certeza de sucesso que estará em jogo na hora de decidir se esse é um mercado que merece seu capital, e sim a assimetria das criptomoedas e as propostas tecnológicas e de mercado dos protocolos a elas atrelados.
Se não é possível ter certeza de nada no futuro, resta apenas investir em ativos que possuem muito mais potencial de retorno do que de perda. Apesar de essa relação parecer óbvia, pouquíssimas pessoas conseguem enxergá-la de fato, pois, novamente, a mente humana está acostumada a pensar de forma linear e as verdadeiras inovações, as verdadeiras assimetrias, não são lineares. Na verdade, a maioria delas é exponencial. Elas passam por um período inicial de crescimento moderado e então, em um determinado ponto de virada, começam a crescer de forma exponencial. Ainda neste áudio, você verá que esse formato exponencial, no fim, se traduz em uma curva em forma de S, que resume o movimento de adoção de diversas inovações ao longo da história. Em 1962, Avery Mike Rogers, sociólogo e pesquisador da área de comunicação, publicou um livro chamado Diffusion of Innovation, no qual discutia sua teoria da difusão das inovações na sociedade. Rogers buscou padrões entre diferentes produtos ou serviços inovadores, de forma a criar um framework de avaliação. Ele segmentou o processo de adoção de uma inovação em 5 estágios. Basicamente, trata-se de 5 grupos de indivíduos sequenciais que passam a ter contato a usar essa inovação ao longo do tempo. Rogers dividiu os grupos conforme o gráfico. Na extremidade esquerda se encontram os inovadores, o grupo de indivíduos mais aventureiros e que estão dispostos a testar novas ideias. É por meio dos inovadores que formam uma parcela ínfima do total de usuários que surgem as potenciais disrupções no mercado. São eles que estão expostos à maior parte dos riscos de uma invenção fracassar e que mergulham de cabeça em algo em que realmente acreditam, mesmo diante de um futuro totalmente opaco. Quando se trata de tecnologia, os inovadores são, na maioria das vezes, o público mais técnico que propõe soluções de implementação para problemas complexos. Na sequência estão os Early Adopters, os usuários iniciais em tradução livre. São pessoas não diretamente envolvidas com a criação da potencial inovação, mas que, uma vez que tomam conhecimento da nova ideia, querem ter acesso a ela, mesmo que não tenha sido testada ainda muito a fundo ou que seja desconhecida pela massa do mercado. Geralmente são pessoas que ficam vasculhando o mercado atrás de novas invenções. Esses 2 primeiros grupos formam uma minoria do mercado, cerca de 16%, segundo os estudos de Rogers. Porém, são eles os responsáveis por levar uma inovação até a massa do mercado ou não. Caso vá para frente, a nova ideia chega até a maioria inicial, Early Majority, que representa uma fatia significativa do mercado. O processo de adoção continua atingindo a maioria final, White Majority, e então os atrasados, Laggards. Esses últimos apenas adotam a inovação por falta de opção. Com essa divisão em grupos, Rogers identificou 5 estágios pelos quais uma inovação passa no mercado. Indo mais além, existe uma barreira importantíssima, formada entre os Early Adopters e a maioria inicial. Note que quando uma inovação deixa de estar restrita a um grupo pequeno, formado pelos inovadores e Early Adopters, e passa para a primeira fatia de massa do mercado, o grau de adoção praticamente triplica. Essa barreira é o que Malcolm Gladwell chamou de ponto da virada, termo que deu nome a um de seus livros, Turning Point. Cruzar essa barreira significa levar a inovação à massa do mercado e destravar um processo de adoção mais amplo. Para entender como esse ponto de virada pode ser atingido e, de fato, ultrapassado, é necessário compreender o que leva os primeiros 16% do mercado a adotar a inovação. Se, por um lado, os inovadores toparam entrar nessa por enxergar o potencial de uma invenção, mesmo sem nada ainda criado, por outro, o que motiva os Early Adopters a entrarem na jogada? Mais uma vez, o iPhone talvez responda a essa pergunta. O corpo técnico e de negócios da Apple propôs a nova abordagem do celular e acreditava fielmente em sua proposta. Convictos de que o iPhone poderia mudar a indústria de telefonia móvel, seus idealizadores dedicaram milhões de dólares ao seu desenvolvimento.
Esses foram os inovadores que apostaram o capital da empresa, arriscaram suas reputações e usaram seu tempo para desenvolver o dispositivo. Depois que o produto foi anunciado em uma apresentação memorável de Steve Jobs, uma plateia enorme o ovacionou, louca para ter acesso ao mais novo produto da Apple. Essas mesmas pessoas formaram filas nas entradas das lojas da Apple, esperando horas até que as portas se abrissem e elas pudessem, enfim, comprar o iPhone. Elas poderiam ter esperado alguns dias ou a semana seguinte para fazer isso sem desconforto, sem passar horas e horas na porta de uma loja, mas não quiseram. Elas queriam ser as primeiras, mesmo que isso significasse comprar um iPhone ainda com alguns bugs. O risco valia a pena? Era uma simples relação de custo-benefício, ou como gostamos de chamar no mercado financeiro, de assimetria positiva. O que tinha a perder ali era pouco, frente ao que ganhariam com a sensação de serem os primeiros a adquirirem o iPhone recém-lançado. Se essas pessoas de fato gostassem do celular, elas certamente evangelizariam o resto do mercado para convencê-lo a ter um também. Foi o que fizeram. O iPhone virou um sucesso de vendas, entre outros fatores, graças à adesão do público inicial, que contagiou o restante do mercado que veio a comprá-lo. O iPhone, portanto, foi capaz de superar o ponto da virada e atingir a massa, tornando-se um dos aparelhos celulares mais importantes do mundo. No mesmo livro em que discute o ponto da virada, Glaude descreveu a regra dos eleitos, que explica quais são os 3 grupos de pessoas que tornam possível uma inovação cruzar essa barreira. Ele os divide em experts, comunicadores e vendedores. Os experts são muitas vezes aqueles que propõem uma inovação e dão vida a ela, por meio da aplicação prática de seus conhecimentos sobre um determinado tema. Normalmente, trata-se de indivíduos mais técnicos, com conhecimentos aprofundados sobre algo, mas que não são tão capazes de tornar a invenção viral. O primeiro passo nesse sentido é dado pelos comunicadores, indivíduos que têm boa capacidade de articulação e que conseguem conectar pessoas de forma fácil. Eles são agregadores que unem as pontas necessárias para uma inovação ser levada à frente. Na maioria das vezes, são os comunicadores que articulam o time de inovadores que implementará a inovação. Além disso, por terem boa capacidade de comunicação, podem ser os responsáveis por levar a informação até o grupo do Early Adopters de Rogers. O trabalho conjunto de experts e comunicadores faz com que uma inovação seja proposta, prototipada, desenvolvida e apresentada para um grupo inicial de pessoas. Ao passo que os comunicadores têm um poder de alcance maior, os experts resguardam a credibilidade e a segurança das informações do projeto. Essa ótima combinação possibilita que as pessoas certas estejam em contato e que uma ideia seja levada à frente, tirada do papel. Contudo, apenas esses 2 grupos não são capazes de fazer uma inovação cruzar o ponto da virada e ser adotada em massa. A razão para isso, lembre-se, é que a mente humana pensa de forma linear e incremental. Desse modo, a massa do mercado é incapaz de enxergar através de uma inovação e de cara identificar seu potencial. Ela precisa ser convencida de que os benefícios da invenção são reais e de que vale a pena adotá-la para si. É nesse exato momento que entram em jogo os vendedores. Eles são o terceiro elemento da regra dos eleitos, que possibilita que uma inovação de fato cruze o ponto da virada. Os vendedores possuem uma capacidade única de retórica e persuasão, e assim conseguem convencer a grande massa, mesmo que num primeiro momento a inovação não seja óbvia para ela. Experts, comunicadores e vendedores trabalham em conjunto para levar a inovação ao público geral. Se ela realmente resolver problemas da sociedade e passar a ser vista como necessária, então cruzará o ponto da virada e deixará de ser algo apenas embrionário ou restrito. Quando se analisa a anatomia das inovações e todos os estágios pelos quais elas passam até chegar ao grande público, fica claro que as criptomoedas se enquadram nesse mesmo grupo. É inegável que a proposta do Bitcoin foi inovadora ao trazer descentralização e segurança ao ambiente das trocas financeiras. Da mesma maneira, surgiram outros projetos criptográficos, como o Ethereum, por exemplo, que buscam ir além do ambiente financeiro.
O universo das criptomoedas é todo pautado em inovações em diversas frentes. Obviamente, nem todas elas são ou serão de fato relevantes, mas muitas das moedas resolvem problemas reais de pessoas reais em um mundo real, apesar de serem essencialmente digitais. As semelhanças do processo de adoção das criptomoedas com a anatomia de uma inovação são evidentes. Retomando o exemplo do Bitcoin, um grupo de especialistas em criptografia e desenvolvimento de software foi responsável pela concepção da ideia e da implementação inicial. Em um primeiro momento, tudo era restrito a alguns poucos usuários de fóruns que interagiam entre si e se motivavam a agregar ao projeto, pois acreditavam na ideia, mesmo que ela nunca fosse para frente. Levou alguns anos até que isso realmente deixasse de ser limitado apenas às esferas técnicas. Foi então que o assunto passou a se espalhar entre pessoas que não eram essencialmente técnicas, mas eram fisgadas por ideias inovadoras. As primeiras pessoas que compraram Bitcoin acreditando no seu potencial se colocaram em um risco muito mais elevado do que quem compra hoje, dado que o futuro da criptomoeda era totalmente opaco na época. O que havia era apenas a esperança de que aquela ideia, com o trabalho da comunidade desenvolvedora, ganhasse espaço. É claro que no meio do caminho, alguns eventos foram importantíssimos para fazer com que o Bitcoin ganhasse mais atenção e relevância. Alguns deles, inclusive, foram muito polêmicos, como o caso de Silk Road, site de venda de produtos ilegais que usava o Bitcoin como meio de pagamento. Apesar disso, a moeda digital só sobreviveu por anos graças ao seu real potencial de transformação do sistema financeiro e trouxe consigo a criação de várias outras criptomoedas com particularidades diferentes que visavam melhorar o Bitcoin ou atacar um nicho específico. As criptomoedas ganharam muito espaço na mídia e evoluem a cada ano, em número de usuários e valor de mercado. Porém, até mesmo o Bitcoin, o ativo digital mais representativo, parece estar logo atrás do seu ponto de virada. É quando uma inovação chega a esse ponto, que aliás demanda uma energia muito grande para ser superado, que a massa do mercado começa a tomar conhecimento dela. Antes que o ponto da virada seja realmente cruzado, parte do mercado começa a duvidar ou se opor. Evidência disso são as pessoas que acreditam que as criptomoedas são uma bolha, um esquema de pirâmide ou uma fraude. A maior causa dessa desconfiança é a falta de informação sobre o assunto ou a insegurança que algo novo traz às fatias mais conservadoras do mercado. De fato, os lagos da teoria de Rogers vão aceitar as criptomoedas apenas quando elas forem o único formato de pagamento disponível para uma determinada situação. Apesar da oposição natural em qualquer processo inovador, as criptomoedas possuem os elementos necessários para superar o ponto da virada. Entre os fatores que a levarão a cruzá-lo estão a entrada de investidores institucionais por meio de fundos que permitam o investimento em criptomoedas ou empresas que empreguem esse tipo de tecnologia, a criação e a disponibilização de plataformas mais amigáveis e simples de ser usadas por leigos, e a adoção pelas instituições financeiras e governos da tecnologia das criptomoedas. Todos esses pontos contribuem para o que é chamado de efeito de rede, que é o efeito que um usuário tem sobre o valor de um certo produto. Veja o exemplo da rede de telefonia. Quanto mais pessoas passam a ter um telefone, mais ele passa a ter valor para quem o possui. Ou seja, trazer as criptomoedas para o grande público significa ativar esse efeito de rede e fazer com que elas passem cada vez mais a ter mais valor para quem as utiliza. Soma-se a isso um estudo que ficou conhecido como a Lei de Metcalfe, o qual, a partir do efeito de rede, diz que o valor de uma rede é proporcional ao quadrado do número de indivíduos que a usa. Em termos práticos, portanto, quanto mais adoção as criptomoedas ganham, mais seu valor aumenta no mercado de forma exponencial. A conclusão é que as criptomoedas parecem ter mostrado apenas a ponta do iceberg. Estamos logo atrás do ponto da virada. Até o momento já foram obtidos ganhos muito elevados. Contudo, esse é apenas o início. Se as criptomoedas conseguirem ultrapassar o ponto da virada, criarão ainda muito mais valor para seus usuários. Os early adopters, obviamente, assumem mais risco ao entrar primeiro nesse universo,
mas também terão um retorno muito mais elevado no caso de sua tese se confirmar. Quanto mais cedo se entra nesse mercado, mais assimétricos são os potenciais de retorno.